Primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente começa a estudar é que a crise da educação no Brasil, na verdade, não é uma crise. Ela é um projeto, né? Uma coisa muito bem elaborada, muito bem planejada. É o que eu chamo geralmente de engenharia da crise, né? Onde o objetivo ele é o caos. E você segue uma série de processos, uma série de objetivos muito bem definidos que sempre visam atingir uma crise, um caos. O objetivo é chegar nisso aí. Então, aqui no Brasil não foi diferente, né? O que acontece aqui na educação brasileira hoje não é uma coisa que simplesmente aconteceu do nada, né? A causa, ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem planejada. As coisas não estão como estão hoje simplesmente por estar, né? Alguém pensou muito bem e planejou muito bem esse estado de coisas que nós encontramos hoje na educação brasileira. Então, o fato de termos aprovações automáticas, aliás, né, em quem em sã consciência aprovaria, né, automaticamente um aluno que não consegue atingir nem mesmo metade, talvez, né, nem 50% da nota necessária. Simplesmente isso não entra na cabeça de qualquer pessoa que seja sã. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a crise na educação aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo, foi uma coisa muito bem planejada. É uma coisa querida, alguém quis isso, alguém planejou isso. E conseguiu. Aqui no Brasil isso foi atingido com êxito, né? Por meio do MEC, Ministério da Educação, que foi uma ferramenta muito útil nas mãos da Unesco e da ONU para implementar aqui no Brasil uma espécie de ferramenta na escola, né? A escola hoje em dia já não funciona mais como um local de formação intelectual, mas como um local de doutrinação político-ideológica. Nossas escolas hoje servem única e exclusivamente para doutrinar nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças, e enfiar neles um monte de mentiras históricas, né? A história oficial, né? Que contam, que o governo conta, sobre diversas coisas que aconteceram, desde a história nacional até mesmo a história mundial. Isso que eu estou falando não é simplesmente uma coisa que eu acho, é uma verdade constatada. Quem quiser realmente estudar a respeito disso consegue chegar a essas mesmas conclusões. Não é à toa que os nossos estudantes de nível superior hoje em dia, quase 40% deles são analfabetos funcionais, né? Não sabem ler e escrever corretamente, não conseguem produzir um texto, não conseguem interpretar um texto. Eu vou deixar o link para isso aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver. Realmente, são quase 40%, 38% mais precisamente. Então, para vocês terem noção de mais ou menos do nível que está o nosso ensino hoje aqui no Brasil. Até mesmo o ensino superior, aliás, né? Onde presume-se que estaria a elite intelectual do país, de um país. Aqueles que serão os futuros formadores de opinião, aquelas pessoas que futuramente influenciarão muitas pessoas, muita gente. E essas pessoas não sabem nem ler, quase 40% dessas pessoas não sabem nem ler e escrever corretamente. Então, daí dá para imaginar como deve estar o estado, então, do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio. Aqui, a quantas andas esse pessoal? Se na universidade 40% não sabe ler e escrever, imagina no ensino médio e no ensino fundamental como a coisa tá. Eu fui alfabetizado já na pré-escola. Hoje em dia a gente chama de primeiro ano, né? Na época se chamava de pré-escola. De lá eu já saí lendo e escrevendo. E hoje os alunos de ensino superior não sabem fazer isso. É impressionante a que ponto nós chegamos, não é? Só que isso não é uma coisa que simplesmente aconteceu. Foi muito bem planejada, né? Isso foi uma coisa muito querida. Uma série de processos e de etapas foram seguidas, foram cumpridas para que se chegasse a esse estado de coisas que nós estamos hoje, né?
Por isso mesmo que o governo não quer corrigir isso, não convém para eles. Era justamente assim que eles queriam que estivesse, né? Está ótimo, porque nós temos um bando de pessoas ineptas que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem pensar, simplesmente inofensivas para o Estado, inofensivas para o governo. Não vão causar nenhum tipo de problema. Por quê? Porque simplesmente não pensam, não usam o cérebro, não usam a massa cinzenta que possuem. Para quem quiser aprofundar mais sobre esse tema, uma infinidade de vídeos, de coisas que eu poderia citar, mas especificamente acho melhor começar por esse livro aqui, que se chama Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, um francês. Esse livro, ele especificamente fala sobre, inclusive tem um outro título, né, um subtítulo, o Ministério da Reforma Psicológica. Ele fala sobre esse tipo de planejamento, né, dessa engenharia da crise que começou a ser feita e está sendo feita ainda até hoje nas escolas. Aqui no caso ele fala mais especificamente da França, mas fala do mundo todo, porque são de diretrizes que vêm de cima, né, que vêm da ONU, que vêm da Unesco, e que são seguidas nesses países para implementar espécies de mudanças comportamentais e mudanças de pensamento nos alunos já na escola básica. Por isso mesmo que hoje no Brasil poucas pessoas se revoltam contra as barbaridades que o nosso legislativo propõe. A maioria delas porque não entende, sequer entende o que essas leis sugerem, o que essas leis propõem. Por isso mesmo que toda sorte de barbaridades anda sendo aprovada por aí. Por quê? Porque a população não está preparada para combater esse tipo de coisa. E é justamente esse cenário que o governo adora, né? Que o Estado adora, onde ele acaba ficando cada vez mais poderoso. E através dessa reforma psicológica, as crianças que futuramente serão adultos estarão mais suscetíveis a aceitar certos tipos de coisas, certos tipos de propostas legais que não aceitariam antes. Então você começa... É a própria ideia de Gramsci, né, da reforma cultural, né, da revolução cultural, aliás, a revolução cultural. Você entra dentro de uma escola, você ensina as crianças desde pequenas aquilo que você quer ensinar a elas, e quando elas crescerem elas vão acreditar naquilo. É muito simples. Então ele transforma as crianças já desde pequenas para aceitarem essas coisas no futuro. Eu recomendo muito esse livro, é um livro maravilhoso, mas já aviso que ele é assustador também, né? Eu, quando li ele, realmente fiquei muito assustado, porque as informações que são passadas ali são realmente assombrosas. Quando você se dá conta do tamanho do problema que a gente está enfrentando, que a gente está lidando, é realmente assustador. Eu realmente fiquei muito assustado quando li esse livro. Alguma coisa precisa ser feita, foi a primeira coisa que eu pensei, porque isso simplesmente não pode continuar. Essa reforma psicológica, essa revolução cultural que está sendo feita nas escolas, enfiando Marx, enfiando Gramsci na cabeça das nossas crianças, e infundindo ódio de classes nelas, uma doutrinação marxista descarada que hoje acontece dentro das escolas, isso é inegável. Isso precisa ser parado, né? Então nós que estamos estudando, que buscamos, né, uma educação fora desse sistema, a gente consegue aos poucos sair desse lodaçal e também ajudando outras pessoas a sair disso. Mas é difícil, é uma coisa muito complicada, que você não consegue fazer sozinho. Você precisa de ajuda das pessoas, mas depois que você sai, vale a pena. O que eu costumo dizer, tem uma frase muito legal que eu gosto, eu costumo dizer isso para as pessoas, para os meus amigos, né? Não deixe a escola ou a faculdade atrapalhar seus estudos, né? Então, eu acho que fica a dica para todos nós, essa mesma dica, né? Busque fugir disso. Você quer realmente aprender alguma coisa aqui no Brasil, você precisa fazer isso sozinho. Porque a escola não fornece esse tipo de coisa para você. Não fornece formação intelectual.
Fornece apenas doutrinação político-ideológica. A única coisa que você encontra hoje, né, nas escolas brasileiras e nas faculdades e universidades. Não é só nas escolas, mas também no ensino superior. Quase todas as instituições de ensino superior, até mesmo as mais conservadoras. Bom, acho que é isso, né? Por hoje. Só eu recomendo que vocês leiam mesmo esse livro, que é muito interessante. A gente poderia dizer que a escola no Brasil ela é inútil, mas ela não é inútil. Ela tem uma utilidade, e ela tem uma utilidade muito importante, muito preciosa nas mãos do governo, né? Ela tem ali possuem uma ferramenta de moldagem, de pensamento muito incrível. Eles conseguem usar a escola como uma ferramenta de doutrinação político-ideológica. E isso tem funcionado muito bem. É isso que a gente precisa parar. Existem várias pessoas que já se levantaram contra isso. Mas quanto mais pessoas, melhor, né? Quanto mais pessoas, melhor. Agradeço por assistirem o vídeo. Fiquem atentos para mais novidades no canal e até a próxima.